Alexia Cambraia, ela é apaixonada por saúde. Essa live ela tem muito o objetivo de falar não de doença, mas de saúde, que é bem o foco dos médicos voltados para a medicina integrativa. E ela é naturopata, pós-graduada em adequação nutricional, manutenção da homeostase endócrina, pós-graduada também em terapias naturais, complementares, é especialista em hipertermia e detoxificação hepatobiliar e é embaixadora do Emoto Peace Project no Brasil. O Masaru Emoto é aquele que conseguiu descrever as moléculas de água. Então, com muita gratidão pela presença de todos, a gente inicia mais um encontro para falar de saúde, não de doença. E é com muito prazer que eu estou aqui com várias pessoas queridas, conhecidas, muitos médicos, alguns terapeutas, e realmente a Lilian falou que eu sou uma pessoa apaixonada pela saúde, e eu conheci a hipertermia há aproximadamente 12 anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, e estive num congresso de medicina natural, e fiquei sabendo sobre esse tipo de possibilidade terapêutica que estava ajudando inúmeras pessoas pelo mundo, pessoas com doenças crônicas, doenças degenerativas que estavam sem esperança na medicina convencional. Então eu fiquei conhecendo uma senhora que tinha artrite, artrose, que tinha os dedos muito deformados e que me falou sobre a hipertermia e como ela estava usando essa técnica para eliminar as toxinas que causavam inflamações nas juntas e nas articulações da mão dela, e começou a ver um resultado fantástico, melhorar a saúde dela como um todo. Então, se a gente for pensar um pouquinho na história da hipertermia, do uso da terapia com calor no nosso planeta, essa ideia foi introduzida há 2.500 anos. Imagina que incrível, né? Na verdade, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já falava de terapia com calor há 460 anos antes de Cristo. Então, ele dizia, dê-me o poder de produzir a febre e eu curarei todas as doenças. Palavras sábias, pena que na época de Hipócrates não existia uma tecnologia para gerar febre no ser humano. E nós estamos com essa chave linda nas mãos atualmente. Pesquisando uma pessoa muito interessante, um médico, o Dr. David Jernigan, nos Estados Unidos, ele é fundador de uma clínica de tratamento de doenças crônicas, em Kansas, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, muito da ênfase da medicina convencional é colocada no tratamento das condições febris, porém a baixa temperatura corporal pode ser uma condição muito mais ameaçadora. Então é incrível nós pensarmos que no nosso mundo atual, né, na medicina convencional, as pessoas correm sempre que acontece uma febre, mas ninguém presta muita atenção na situação de hipotermia, porque a hipotermia é uma condição muito silenciosa, às vezes não tem sintoma muito visível, e pode ser uma condição muito mais ameaçadora, de acordo aí com a fala do Dr. David Jernigan. Então ele diz, a hipotermia cria um ambiente propício para vírus e infecções crônicas e é um sinal de degeneração e morte celular gradual. Então isso é algo muito importante da gente pensar, né? Inclusive eu aconselho as pessoas sempre a medirem a temperatura basal de manhã para ver se elas não estão com a temperatura abaixo aí de 36,4, alguma coisa nessa área, para ver se elas não estão sofrendo de uma hipotermia silenciosa e estão com uma condição de saúde menos adequada do que deveria. Então, na verdade, a temperatura corporal está diretamente relacionada com a nossa saúde ou doença, né? Nós somos seres homeotérmicos, então o nosso hipotálamo está sempre atuando como um termostato para manter a nossa temperatura no nível normal, e isso é muito importante, né, para a gente pesquisar. Nem todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, não fica preocupada em saber como que está a temperatura basal delas. Geralmente as pessoas se preocupam com a temperatura somente quando tem febre, e, infelizmente, no sentido de baixar a febre, porque isso é a informação que nós temos aí, né, da medicina convencional. Então, entendendo um pouquinho mais sobre a questão da temperatura e a relação dessa temperatura com a doença, abaixo de 35 graus Celsius, nós entramos em hipotermia. E quando 1 grau na temperatura do nosso corpo baixa, né, quando nós baixamos em 1 grau a nossa temperatura, nossa imunidade cai em 36%, nosso metabolismo é reduzido em 12%,
e nós temos uma diminuição de 50% das enzimas que trabalham no nosso corpo. E, principalmente, nós vemos a ativação de células cancerosas. Então, as células de câncer, elas gostam de frio, de temperatura baixa. Os vírus, os parasitas, os fungos, as bactérias, os micro-organismos em geral também gostam da temperatura mais baixa e eles se desenvolvem mais nesse tipo de temperatura. Então, entre 36 e 37 ali, a gente está no nível de temperatura normal, aí a febre começa lá 37,5, febril, vai indo, até que nós temos febre alta, né, e temos ativação de hipertermia. Então, quando o nosso corpo gera uma febre, é um mecanismo natural de combate a um micro-organismo, a uma infecção, ou até outras doenças, né, que podem causar uma febre. Mas, quando o corpo gera esse mecanismo da febre, ele vai ativar uma proteína muito importante no nosso organismo, chamada chaperona, ou HSP, que é Heat Shock Protein, e nós vamos falar bastante sobre essa proteína durante a nossa apresentação, mas ela aumenta a nossa imunidade muito, e ela faz com que nós fiquemos saudáveis durante um prazo longo, né? Desde que você esteja ativando essa proteína no organismo. Então, eu não vou me alongar muito aqui, porque nós vamos entrar bem especificamente sobre o tema da chaperona, ou a proteína do choque térmico. E nós sabemos que nesses níveis de calor elevado, as bactérias, os vírus e as células de câncer não conseguem sobreviver. Isso já foi atestado até pela Universidade de Harvard. Existe um relatório da Escola Médica de Harvard que mostra que as células cancerígenas, elas não conseguem sobreviver em temperaturas superiores a 42 graus Celsius. Então, como nós falamos, né, a febre é uma reação natural do corpo. Então, se nós formos raciocinar, o nosso corpo é uma máquina tão perfeita, e se ele gerou a febre, é claro que isso é uma forma que ele tem natural de restabelecer a nossa saúde. Quando nós estamos infectados por algum vírus, bactéria, ou alguma doença do sistema nervoso, doença neoplásica, enfim. Então, ao invés de correr para baixar a febre, nós deveríamos até procurar mecanismos de gerar febre no nosso organismo. Pode ser uma febre artificial, que não vai ter todos esses incômodos, né? Quando nós temos uma infecção, que nós sentimos dores no corpo, dor de cabeça, mal-estar. Uma febre induzida, uma febre artificial por hipertermia, não vai causar esses efeitos colaterais desagradáveis, mas ela vai aumentar a nossa circulação, vai ativar 3.000 enzimas e ajudar na eliminação de toxinas e de micro-organismos. Então, é uma forma maravilhosa da gente tratar o nosso corpo. E como que nós podemos induzir o aumento da temperatura corporal? Bem, existem inúmeras formas. Tomando um chá quente, chá de gengibre, de hortelã, de ervas quentes, ou comendo alimentos termogênicos, né, pimenta caiena, canela, o próprio gengibre. Nós podemos fazer um banho de imersão numa banheira de água quente, que também aumenta a nossa temperatura. A própria atividade física, quando nós fazemos uma corrida, enfim, a gente fica com a bochecha vermelha, a gente está aumentando a temperatura do corpo. Um banho de sol, o sol é, né, aquele astro que emite radiação infravermelha e causa calor, então aumenta a nossa temperatura, ativa a vitamina D, enfim. Uma sauna, né, seja ela uma sauna a vapor, uma sauna seca, vai aumentar a nossa temperatura corporal. E existem equipamentos especializados, né, que geram infravermelho longo, que novamente isso vem do sol, o infravermelho vem do sol, então existem hoje em dia equipamentos que produzem essa radiação que ajuda a aumentar o calor corporal. Agora, qual a diferença entre você usar um equipamento especializado desse ou usar qualquer uma dessas outras técnicas que a gente falou aqui? A diferença é que quando você toma uma sauna, por exemplo, você tem um calor que é induzido de fora para dentro. Você vai aquecer o corpo muito, a pessoa vai suar, muitas vezes vai tomar uma ducha gelada e esse calor não vai durar muito tempo no organismo. Então, é muito interessante a sauna, ela causa desintoxicação pelo suor, é muito interessante esse tipo de, né, terapia também. Só que esse calor não dura no longo prazo. Mesma coisa com todas as outras os exemplos que a gente está vendo aqui, né? Os alimentos não vão fazer esse calor durar tanto tempo, mesmo banho de água quente. O interessante de um equipamento que produz infravermelho longo
é que ele pode manter a sua temperatura mais elevada ou aumentar esse grau ou 2 graus no nível da nossa temperatura durante até 8 horas. É um calor que vai ser ativado de dentro para fora, porque ele ativa as nossas células, os nossos eritrócitos, e por fricção do calor, essas células vão ativar um calor interno, de novo, que vem de dentro para fora, vai melhorar inúmeras funções do nosso organismo, e essa elevação de temperatura perdura por até 8 horas por estudos feitos em laboratório. Então, como o nosso objetivo hoje é falar mais especificamente sobre a ação da hipertermia na imunidade, né, quais são as ações da hipertermia que vão ativar a nossa imunidade? Bem, nós sabemos que quando o infravermelho longo penetra nas nossas células, ele ativa a produção do óxido nítrico, que é uma molécula gasotransmissora que vai causar efeitos fisiológicos no nosso organismo e vai fazer uma vasodilatação. Então, vai aumentar a circulação, e nesse sentido a gente vai absorver melhor os nutrientes e vamos eliminar mais toxinas. Então, efeito benéfico na imunidade. Ela tem um efeito anti-inflamatório incrível, que a gente vai ver depois no microscópio de campo escuro, inclusive. Vamos aliviar as dores do paciente, reduzir níveis de estresse. Nós temos estudos científicos que comprovam que a hipertermia feita nessa esteira, né, Biomat, a gente consegue reduzir o cortisol do paciente, assim, comprovadamente. Melhorar a qualidade do sono. Uma pessoa que não dorme bem não pode ter uma imunidade boa, né? Depressão, hoje em dia a gente está vendo tantas pessoas aí, principalmente nessa pandemia, sofrendo de depressão, e a pessoa que está deprimida também está imunossuprimida, não tem como, né? E a hipertermia também, ela ativa a mitocôndria, né? Então vai aumentar a produção de energia, consequentemente vai ter um impacto positivo na imunidade também. E a chaperona, que de novo vai ser uma grande estrela da nossa conversa de hoje, né? Porque a chaperona, que é essa proteína do choque térmico, ela ativa os linfócitos natural killers, e então ela tem um efeito muito direto na imunidade, além de todas as outras coisas maravilhosas que ela faz, que é proteger as nossas células saudáveis do choque térmico. Ela trabalha no enovelamento das proteínas, e nós vamos falar sobre isso agora. Eu também queria dizer que, falando sobre hipertermia no aumento da imunidade, nós já temos alguns artigos científicos que embasam, né, o uso da termoterapia ou da hipertermia para aumentar a imunidade. E eu vou compartilhar com vocês esses arquivos, esses artigos científicos. Além de falar um pouquinho sobre eles, no final da apresentação nós vamos poder disponibilizar os artigos científicos na íntegra para aquelas pessoas que desejem receber esses artigos. Então, vamos focar aqui por um momento nas chaperonas e na ativação das mitocôndrias também. Eu acho que é importantíssimo a gente entender que essa proteína, que nem é muito conhecida na comunidade médica, agora eu acho que está sendo mais do que antes, mas a chaperona, ela vai simplesmente mudar o enovelamento, regular o enovelamento da proteína que está com algum erro, né? No caso, na transcrição dos aminoácidos, essa chaperona vai tratar de corrigir esse erro, e no caso das proteínas que ela não conseguir corrigir, ela vai encaminhar a proteína para a destruição. Então, isso é muito importante, porque imagina isso no processo celular, na nossa vida, à medida que a pessoa vai tendo mais idade, tem muitos riscos de problemas no enovelamento das proteínas. Então, vão acontecendo as doenças crônicas, né, as doenças da idade, e quando você tem a ativação dessa proteína no nosso corpo, você vai melhorar muito a saúde do paciente no longo prazo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um médico brasileiro sensacional, o Dr. Mark Abreu, que está fazendo a diferença na vida de inúmeras pessoas, ativando justamente a chaperona no corpo dos pacientes dele, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Agora, imagina que sensacional que é nós termos nas nossas mãos a Biomat, que é uma esteira de hipertermia que trabalha com raios infravermelhos longos, e você poder ativar a chaperona dos seus pacientes no conforto do lar deles, ou até mesmo na sua casa, para o seu uso próprio. Isso é um equipamento de saúde e longevidade fantástico. Então, eu disse que o infravermelho longo, ele vai ativar a produção dessas chaperonas, que são talvez a molécula mais importante da vida que existe no nosso corpo,
e também vai ativar a mitocôndria. E se a gente for pensar que várias das doenças degenerativas que a gente tem hoje em dia tratam-se de mitocondriopatias, e seria sensacional, não? Você ter uma possibilidade de ativar a mitocôndria e melhorar a atividade mitocondrial, melhorar a respiração celular e a produção de energia, a produção de ATP. Então, eu quero compartilhar esse vídeo do Dr. Mark Abreu e nós vamos assistir, é um vídeo curto de 3 minutos, e depois a gente vai continuar. Um tratamento inédito no mundo promete acabar com um dos maiores medos aí da humanidade, que é envelhecer com algum tipo de doença degenerativa. O uso de uma tecnologia que foi descoberta e liderada por um médico brasileiro lá nos Estados Unidos promete não só impedir o avanço da doença, como também recuperar algumas funções perdidas. Quem foi fazer a reportagem foi a Luciana Camargo. Edna tem 48 anos e há 5 foi diagnosticada com doença de Lyme, que afeta o sistema nervoso. Ela não imaginava conseguir voltar a caminhar. Andar em linha reta sobre este tapete, então? Mas olha só como ela está agora. Assim como aconteceu com a Edna, o Rabino Israel está aqui no Instituto BTT de Westport, em Connecticut, para ser operado pelo médico brasileiro Mark Abreu. É uma cirurgia do futuro, sem anestesia, sem dor, sem corte, e a mente do paciente é quem dita as regras. O tratamento é chamado de indução de proteínas de choque térmico. Com ele, o cérebro do paciente é monitorado por uma espécie de capacete com antenas que captam o sinal cerebral e fazem a entrega de calor. O paciente chega a ser exposto a uma temperatura de mais de 100 graus. E para garantir a segurança e o controle total das funções vitais, sensores são espalhados pelo corpo. A proteína de choque térmico, na verdade, é a molécula mais importante para a vida, não só do ser humano, mas é a única molécula presente em todos os seres viventes. É que essas proteínas, infelizmente, elas começam a diminuir, né, ou mesmo perder a função com o envelhecimento. E o que nós conseguimos fazer aqui foi, pela primeira vez, fazer a indução dessa proteína no ser humano. E com isto, né, nós conseguimos também tratar estas doenças anteriormente, né, não tratáveis. Doenças como Parkinson, Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Israel é portador de ELA e chegou ao instituto com problemas na postura e dificuldade de locomoção. Mas depois da primeira sessão, segundo Mark, o tratamento não tem efeitos colaterais negativos. É muito lindo e eu não vejo a hora de andar mais e mais. Em 2017, Holly também foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica e recebeu a notícia de que teria apenas mais 4 anos de vida. O tratamento com o Dr. Mark surgiu como uma nova esperança. Estamos flutuando de alegria, animados por termos encontrado um tratamento que pode funcionar, que vai na raiz do problema e não coloca apenas uma atadura como os outros. O marido de Holly lembrou que logo depois da primeira cirurgia, ela conseguiu entrar sozinha no carro. Ela não conseguia fazer isso antes, agora consegue. Foi um milagre. Nós estamos conseguindo algo além, que é restaurar a função perdida. Então, pacientes que não conseguiam andar, voltam a andar, não conseguiam comer, voltam a comer. E aí essa, vamos dizer assim, a esperança, mas já com resultados. Bem, então, como vocês estão vendo aí, é bastante sensacional esse trabalho com as chaperonas. Se algum de vocês ainda não olhou para isso mais profundamente, eu recomendo que pesquise sobre as proteínas do choque térmico, né? Porque eu acho que daqui para frente isso vai ser cada vez mais explorado aí na nossa medicina. Eu falei também sobre os artigos científicos que nós já temos que dão embasamento para o uso da hipertermia no aumento da imunidade e até no tratamento do coronavírus. Então, esse artigo que eu coloquei para vocês aí no vídeo,
é um artigo de outubro de 2011, mas ele mostra que o vírus, SARS coronavírus, ele perde a viabilidade, ou seja, ele começa a morrer em temperaturas acima de 38 graus centígrados. Então, isso é um artigo científico que está publicado no Google Acadêmico e, como eu falei, nós podemos enviar isso para vocês. A esteira Biomat, especificamente, a temperatura da esteira vai até 70 graus de infravermelho. Isso significa que ela aumenta entre 1 e 2 graus na temperatura do corpo do paciente. Então, uma pessoa que tenha 36,5 de temperatura, ela pode chegar a 38,5 de temperatura fazendo uso da hipertermia com a Biomat. Então, a gente já tem vários casos aí citados, e que algum que vai ser compartilhado hoje também, mostrando que o uso da esteira e da hipertermia realmente tem um impacto bem significativo no tratamento desse vírus, como coadjuvante, né? Eu também estou trazendo para vocês hoje um artigo muito novo. Esse artigo é muito interessante porque ele foi publicado agora, em junho de 2020, e é uma revisão de literatura nos benefícios da termoterapia para aumentar a imunidade e reduzir a replicação viral. Então, eu queria dizer para vocês, né, que nós já temos dados científicos que comprovam que a termoterapia tem um impacto significativo na melhoria do sistema imune e na redução da replicação viral. Qualquer um de vocês, médicos, que já tenham a Biomat ou que desejem ter esse tipo de artigo, até para compartilhar com os pacientes na hora de usar a Biomat, é só pedir para a gente que a gente vai compartilhar isso com vocês no final da apresentação. Aqui tem informações interessantíssimas focadas, né, falando da chaperona também, da ativação da imunidade através da termoterapia e várias outras coisas, mas esse artigo, ele é focado no uso da Biomat, então é um artigo específico sobre esse equipamento. Então, na verdade, né, para aquelas pessoas que não sabem muito bem sobre o infravermelho longo, o que é e como funciona, basicamente, o infravermelho longo é uma radiação que vem do Sol, que emite uma grande gama de raios eletromagnéticos, dentre eles raios X, raios gama, raios de micro-ondas, ultravioleta, e os infravermelhos longos, que na verdade são as radiações, uma das radiações invisíveis emitidas pelo Sol, e até mesmo por nós, seres humanos, né? Nós emitimos infravermelho longo também. E a NASA descobriu que o infravermelho longo é o tipo de radiação mais benéfica para o nosso organismo, na frequência, na faixa de entre 4 e 16 micrômetros. Então, vocês imaginem que maravilha, o Sol emite uma radiação que é extremamente curativa para o nosso organismo. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Como que esse raio infravermelho longo, quais são os efeitos benéficos que isso tem no nosso organismo? Então, acho que poderíamos começar falando de cardiologia, porque nós sabemos que o infravermelho longo vai estimular a produção de óxido nítrico, que foi, inclusive, razão de um prêmio Nobel de Medicina em 1998, né? Essa molécula, o óxido nítrico, é uma molécula gasotransmissora que causa impactos benéficos na nossa fisiologia. No caso, ela causa uma vasodilatação. Então, isso, na parte de cardiologia, é muito importante. E vocês vão ver que existem inúmeros usos do infravermelho longo ou da hipertermia em diversas áreas da medicina, seja na cardiologia, ou na pneumologia, psiquiatria, oncologia, reumatologia, endocrinologia. Por que isso? Porque, na verdade, o infravermelho longo e os íons negativos, né, utilizados por essa tecnologia Biomat de hipertermia, eles vão atuar na base do funcionamento do nosso organismo, vai ativar a nossa imunidade, então aumenta a imunidade em 40%, você já está basicamente tratando inúmeras coisas. Você vai criar um ambiente que é inóspito para micro-organismos nocivos, então você vai ajudar muito o organismo também a combater infecções, você vai melhorar a circulação, vai aumentar o calibre das veias, vai ajudar a flexibilização das artérias,
vai melhorar as ondas cerebrais. Nós temos vários estudos científicos que provam, inclusive, que você tem impacto nas ondas cerebrais. O último estudo que foi feito, que foi publicado agora, que nós podemos compartilhar com vocês também, é um estudo que comprova que se a pessoa fizer uso da hipertermia com a esteira Biomat durante 3 a 4 meses, dormindo na esteira, você consegue reverter uma demência e um Alzheimer, né, num paciente. Então, isso é fantástico, fabuloso, uma tecnologia não invasiva, e isso é baseado num artigo científico que eu vou dividir com vocês, vou compartilhar com vocês no final da apresentação. Então, a gente sabe que a hipertermia melhora tudo na cardiologia, na psiquiatria, vai ajudar a tratar depressão, inclusive. Na oncologia, existe um médico japonês que utilizou a Biomat para tratar inúmeros pacientes que estavam com metástase de câncer, sem esperança na medicina convencional, já desenganados pelos médicos, porque fizeram quimioterapia e não tinha mais esperança, e a gente conseguiu reverter esse médico japonês, Dr. Nobuhiro Yoshimizu, escreveu um livro citando inúmeros exemplos de pacientes que foram curados através do uso da hipertermia. Então, é algo realmente sensacional. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, né, o processo de desaglomeração das hemácias que a esteira causa. A gente estava falando sobre coronavírus e sobre a questão da imunidade. Hoje em dia é tão importante a gente fazer alguma coisa para que você não crie trombos com essa questão do coronavírus. Então, imagina, se você conseguir uma terapêutica não invasiva que desagregue as hemácias rapidamente, você vai melhorar muito a circulação e você vai melhorar muito toda a saúde do paciente. Então, vamos ver esse vídeo também, que é 1 minutinho, mostrando o que acontece com o sangue do paciente antes de usar a Biomat e 30 minutos depois de usar a Biomat. Este experimento consistió en 2 casos. El primer caso, en el que un experimentador usa Biomat. El segundo caso, en el que él no usa Biomat. Se analizó extrayendo sangre caso por caso. En el caso de que el experimentador descansa con Biomat durante 1 hora y en el otro, él descansa sin Biomat durante 1 hora. En el resultado sin Biomat, se observó la aglutinación sanguínea en glóbulos rojos y la disminución de la actividad de ellos. En cambio, con Biomat, se observó la actividad separada de cada glóbulo rojo como se muestra en la pantalla. Es decir, se comprobó que Biomat ayuda a purificar la sangre y la circulación sanguínea. Então, como vocês viram, muito interessante, né? Somente 30 minutos da pessoa fazendo hipertermia na esteira Biomat, você consegue aquele tipo de resultado fantástico de desaglomeração das hemácias e a movimentação delas pelo plasma também fica muito mais ativa, como vocês viram, né? O efeito anti-inflamatório da Biomat e da hipertermia é também bastante impressionante. Vou mostrar para vocês 2 imagens agora de um paciente antes de usar a hipertermia. Então, isso aqui é uma imagem de termografia, para aquelas pessoas que usam termografia. Essas áreas com coloração vermelha, amarela, indicam acúmulo de calor, né? Possibilidade de inflamação naquela região, alguma questão com o órgão. Então, você vê, esse senhor fez 30 minutos de hipertermia na Biomat e olha só a diferença na termografia dessas áreas de calor. Com somente 30 minutos de uso, você já eliminou muito dessa inflamação do paciente. Mesma coisa nessa imagem, né? Essa imagem já mostra mais o tórax, mais impressionante, todas as áreas aí como resfriou. É meio contraintuitivo, você está usando um calor, mas é um calor terapêutico, um calor de infravermelho longo, que na verdade trata a inflamação do paciente, e por isso a gente vê esse resultado tão fantástico. Bem, então, nós falamos aqui da atuação da hipertermia, que é uma aplicação em diversas áreas da medicina, e eu queria dizer para vocês que, além daqueles artigos científicos que eu citei, no aumento da imunidade no tratamento do coronavírus, nós temos inúmeros outros artigos científicos fundamentando o uso da hipertermia, não somente a hipertermia com raios infravermelhos longos, que ativa o óxido nítrico, etc., mas artigos científicos que estão embasando especificamente esse equipamento, a esteira de hipertermia Biomat,
que todos eles podem ser compartilhados. Nós temos artigos que falam sobre a redução do estresse, artigos que aumentam a imunidade, como nós falamos, que diminuem a gordura, redução da dor, redução do estresse, vários parâmetros medidos. Existe um pesquisador canadense, o Dr. George Grant, que é PhD, ele é best-seller, autor de 12 livros na área de saúde, ele tem 5 patentes, 250 artigos publicados, ele é editor de 5 revistas científicas e ele faz revisão de artigos científicos, inclusive para Harvard, para Johns Hopkins University, então é coisa de altíssimo nível, então eu posso compartilhar esses artigos com vocês e tudo isso, né, embasando o trabalho com a hipertermia. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar uma pessoa muito especial, uma médica que eu admiro muito, da medicina integrativa, que está fazendo um bem enorme e tendo um impacto na vida de inúmeras pessoas que ela trata, porque ela tem essa visão além da medicina convencional, e eu diria uma das pessoas que mais entende de hipertermia no Brasil, que já trabalha com a Biomat há vários anos. Eu acho que ela é uma das pessoas que realmente aplica na prática o que ela acredita, que tem que fazer a Biomat com todos os protocolos, e nesse sentido ela tem resultados muito fantásticos. Então, é com muito carinho, muita alegria que eu apresento para vocês a doutora Adriana Rohr, para ela compartilhar com a gente alguns casos aí de pacientes que ela tratou. Realmente conheço e trabalho com Biomat desde 2013 e 2014. E ele faz parte da minha prática, constantemente, em todas as doenças que posso ter o direito e a vontade de trabalhar. Me pediram para falar sobre Covid e eu tenho feito, obviamente não é monoterapia, eu utilizo algumas outras técnicas, mas a base sempre vai ser o Biomat ou a hipertermia e talvez ozônio. Eu trabalho com a intenção de recuperar o sistema imunológico. O meu primeiro caso, assim, significativo e documentado, é em 2014, uma pessoa terminal de hepatite C. E me pediram para tentar ajudar e eu disse que se pode fazer com hepatite C terminal. E pensei, a única coisa que eu posso fazer é fazer o que o corpo fazia durante estes 30 anos, é dizer, ter uma imunidade capaz de controlar o vírus da hepatite C. Com o vírus da hepatite C não posso fazer nada, mas eu posso tentar que o corpo, ele tome conta de si próprio. Essa pessoa fez Biomat 5 vezes por semana, porque não tinha a menor ideia de protocolo, então meu protocolo foi overdosis, maravilhoso. De 4 milhões de vírus por mililitro que essa pessoa tinha, em dia 5 de maio de 2014, começamos em junho de 2014, em setembro, 5 de setembro de 2014, ela estava com 784.000 vírus por mililitro, e em novembro de 2014 estava com 324.000, e com uma qualidade de vida, obviamente, quase que normal. Essa pessoa, digamos, ele morava longe, descia para o rio todos os dias, ele comprou e ele tem como uso próprio. Quando ele desistia, quando esquecia, os vírus subiam e baixavam quando usava a hipertermia como uma técnica. É uma pessoa que trabalha com acupuntura, então ele a implementou. Esse é um caso documentado. Tenho casos de Covid, estou fazendo tratamento de Covid com cloroquinas, hipertermia, etc., desde novembro. Não tenho nenhum problema, esse paciente com nenhum efeito colateral, acaba os sintomas em 4 ou 5 dias. Creio que o mais significativo com respeito a Biomat é
um pai e um filho, 77 e 51 anos, com Covid positivo, com sintomas expressivos, tosse. O pai tinha uma tomografia com 26%, mais de 26% do pulmão tomado. Já estavam fazendo uso de algumas terapêuticas, me ligaram e dije, olha, Biomatch, venham para o Rio e eu abro a clínica para vocês. Obviamente abri a clínica só para eles, com todos os cuidados, porque eles estavam positivos e estavam em fase de contaminação. Então eu não podia arriscar mais ninguém. Com isso, eles ficaram fazendo tratamento durante vários dias consecutivos. Posso dizer que o pai não teve mais sintoma na segunda aplicação. O filho foi um pouco, tinha provavelmente síndromes concomitantes, metabolismo, alterações no metabolismo, peso maior, ele tem uma síndrome metabólica clara. E com isso, em vários casos de Covid, mas esse foram muito significativos, inclusive 3 ou 4 dias depois, eles retornaram a Cabo Frio, de onde eles vivem, sem sintoma nenhum. E já estavam fazendo, digamos, outras alternativas. A moça, quando me anunciaram, disseram que esse outro caso que tenho comprovado, deste ano, uma pessoa que me procurou por depressão, e eu confirmo nos exames de primeira vez que ele tem uma infecção urinária muito grave, crônica, por Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, sendo que colegas decidiram que ele não tinha que fazer tratamento, porque ele já tem 77 anos, então não precisa, e o único antibiótico que funcionaria seria hospitalizado, e são muito agressivos, eram os únicos que no antibiograma responderia. Em época de Covid, obviamente, não tinha sentido, então ficou. E pretendia, cansaço, uma síndrome depressiva importante, já tinha compartido com uma psiquiatra que lhe deu antidepressivos convencionais que não funcionam. Então eu disse, não, primeiro vamos a tratar a infecção, porque se eu estou com alguém depauperado, tenho que, como diria Alexia, estimular as chaperones. Então ele começou a fazer uso constante, 3 vezes por semana, e 30 dias depois fizemos exame de urina. Tenho os exames para poder mostrá-los. A Klebsiella tinha desaparecido, não deu cultura de Klebsiella. E a Escherichia coli, que tinha praticamente incontáveis colônias, passou a ter 90.000. Coisa interessante foi que o antibiograma para Escherichia coli começou a ter positivos para antibióticos orais. É dizer, de alguma maneira, se mataram primeiro as Escherichia coli mais resistentes, porque teria uma opção de antibiótico oral. Obviamente, o paciente disse que não queria nada, não queria... Dei a opção. Agora o senhor tem um antibiótico que poderia funcionar. E ele disse, de jeito nenhum, continuamos com a terapêutica que estamos fazendo. Continuou. E eu disse, daqui a mais ou menos 1 mês e meio vamos a fazer novamente, manter a terapia e fazer novamente o exame. Para resumir, ele não teve paciência e em menos de 1 mês ele fez de novo a cultura e o antibiograma. 0 Klebsiella, 0 Escherichia coli, não deu cultura nenhuma e, portanto, também nada positivo para um antibiograma. Honestamente, é muito inacreditável. Tem as datas, são poucos meses de diferença. O estado geral dele melhorou, inclusive a depressão. Depois fizemos
outro tipo, assim, outras soros e algumas coisas como para ajudar a repor material. Mas, digamos, tenho certeza que com a Biomate a gente acelera profundamente e incontestavelmente a evolução e a melhora de praticamente qualquer doença. Se eu conseguir, pensando em melhorar una hepatitis C, que es un virus prácticamente que luta durante 20, 30 anos, e quando ele se impõe, já não tem mais nada para fazer, esse vírus conseguiu sair de 4 milhões para 300 mil, o que permite uma sobrevida absolutamente normal. Então, com o Covid, eu estou usando como prevenção. É dizer, uma forma de prevenção da Covid seria aumentar a imunidade, e uma das formas de aumentar a imunidade é com a hipertermia. Poderia ser em um domicílio, pode ser para quem utilize no consultório, mas, de qualquer jeito, com certeza, como a Alexia disse, a febre é uma defesa natural do organismo. Já devem ter escutado alguma vez dizer que uma pessoa em estado terminal ou uma pessoa com muita idade estava com uma infecção e nem febre fez. Estava com uma infecção, porque a febre não é produzida pelo vírus ou pela bactéria. É a defesa que o corpo está fazendo para se livrar, para cozinhar esse vírus ou para, digamos assim, eliminá-lo, dar-lhe incompatibilidade de existência. E é isso que a Biomate faz, usando-la, digamos, constantemente. Eu acho que pode ser um tratamento de prevenção para qualquer doença, e sem doença, para rejuvenescimento e manutenção da saúde. Creio que isso é o que eu poderia dizer. Tenho casos de artrite, de artroses, porque não trabalho em espécie de câncer. É decir, a experiência com a Biomate tem sido, pelo menos tenho 7 anos, desde 2013 que comecei, e com protocolos, entre aspas, próprios. Elizabeth, ela é formada pela Universidade Federal Fluminense em clínica médica, doutora Elizabeth? Sim. Em clínica médica, especializada em homeopatia. Ela tem o curso de ozonoterapia, fez a pós-graduação do Dr. Lai Ribeiro, foi por mais de 20 anos médica do Programa de Saúde da Família, atendeu como homeopata em vários hospitais, o Hospital São Lucas, Clínica Neovida, no Espaço Jardim América, e hoje ela atende no ambulatório da Santa Casa, em Bragança Paulista, e também tem a Clínica Renovar, em Divinópolis. E é proprietária dessa clínica, na verdade ela atende na Clínica Renovar, em Divinópolis, e é proprietária da Clínica Saúde Plena, que trabalha com medicina integrativa, e ela vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Mas o caso que ela trouxe, a gente já trouxe um resumo, é sobre o tratamento do eritema multiforme. É uma patologia que não é muito comum. Alexia, você passa, por favor? Sim, claro. A patologia não é muito comum, né? É uma reação imunológica nas mucosas da pele. Então, ela atendeu uma mulher de 60 anos, branca, que tinha febre intermitente, começou repentina, com muito incômodo. Esse aparecimento das manchas começou a vir pelo corpo todo, né, nos braços, depois as pernas, e em cada parte do corpo apareceu de uma forma, por isso o eritema multiforme, e a dor é muito intensa, dor no corpo inteiro, que a impedia de se levantar até mesmo para ir ao banheiro. E aí, no tratamento, você pode passar, por gentileza? Sim. E no tratamento, foi-se preconizado sessões de 1 hora a 70 graus, de 8 em 8 horas, na Biomate, as pernoites para trazer um conforto a 40 graus,
homeopatia, medicamentos, né, voltados para homeopatia, ozonioterapia e auriculoterapia. E nos primeiros dias, ela só levantava com ajuda. No terceiro dia, passou a levantar sem ajuda. No 7º dia, já não tinha mais mancha nenhuma e dor nenhuma. E aí ela trouxe esse caso que eu fiz um resumo aqui só para ela falar para a parte mais bonita voltada para a saúde, né, doutora Elizabeth? Que esse caso foi dela mesma. Ela que é a própria paciente, que sentiu todo esse processo. E é interessante ressaltar que o eritema multiforme, ele demora em torno de 8 semanas. O sofrimento do paciente durante o tratamento, os tratamentos eles são muito voltados para antibiótico e corticoides, né? São muito pesados, e na grande maioria dos casos, os pacientes ficam internados. Então, conta para a gente um pouquinho como é que foi essa escolha pela medicina integrativa, pela hipertermia, e como é que a senhora, né, passou a enxergar o seu trabalho depois de ter passado por essa doença, doutora Elizabeth? Foi uma experiência muito gratificante, assim, na hora foi muito sofrido, mas eu agradeço até hoje essa doença, porque ela realmente fez mudanças maravilhosas na minha vida. Como ela falou, né, é uma doença de evolução longa, prolongada e muito sofrimento. Eu fiz o diagnóstico com a ajuda de colegas via WhatsApp, uma colega dermatologista de Niterói que me ajudou, que acabou fechando o diagnóstico. E aí, assim, o tratamento convencional era antibiótico, corticoide, internação, e a evolução, ela falou, tenha paciência, porque provavelmente você vai ficar internado 8 semanas. E eu falei, não vou não. Como a evolução foi muito súbita, muito rápida, foi muito assustador, né? Mas eu banquei de me tratar, né? Foi bastante desafiador. Primeiro eu liguei para o meu homeopata, liguei para a minha técnica de enfermagem para vir fazer ozonioterapia em mim, pedi para a Lúcia, que era a clínica que eu atendi e trabalhava, ela tinha comprado a Biomart por minha indicação, pedi se ela podia me emprestar para ficar em casa, né? E aí comecei todo o tratamento. E aí foi assim, no primeiro e no segundo dia, como eu falei, eu não consegui levantar da cama, as dores realmente eram muito fortes, e não tinha força muscular que sustentasse, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou aguentar isso? E a médica, né, a doutora Solange, falando que isso vai durar 8 semanas. Mas, assim, no terceiro dia eu estava levantando sozinha, estava já a dor muito melhor. As lesões, elas apareciam, novas lesões. Isso quer dizer que a doença estava ainda muito ativa, mas ela foi diminuindo a velocidade. No primeiro momento, ela não parou de aparecer lesões novas, mas ela foi diminuindo a velocidade com que ela ia surgindo, até que parou de aparecer lesões novas, e eu entendi que realmente agora o processo estava, né, nos finalmente os mesmos. E assim, em uma semana, eu estava bem, andando, fui num compromisso que eu tinha no final de semana, e super bem, super ótima, né? E por que mudou minha vida? Porque eu banquei, né, esse tratamento, e porque eu falei, gente, eu não vou no hospital, porque lá no hospital eles vão entrar com antibiótico, eu não tinha dúvida que eles iam me internar, né? Eles vão entrar com corticoide, eu não vou poder optar pelas coisas que eu acredito, né? Eu não vou poder falar, olha, traz a Biomart, por favor, né? Faz ozônio, homeopatia, eu quero acupuntura. E aí eu falei, não vou, porque quando você vai para um hospital, você perde a sua autonomia, né?
você entra no esquema e aí é como eles querem. E eu falei, eu sou brigona, sou muito brigona. Mas eu, naquela hora, eu falei assim, eu não estou com... aqui dentro está havendo uma briga. Eu não estou com energia para brigar, né? Então, deixa eu ficar em casa e fazer o que eu acredito. E foi a melhor coisa que eu fiz. E super feliz, né, de ter evoluído tão rápido, com tanta melhora. E aí isso me mostrou assim, você está pronta para ter a sua própria clínica. Porque eu já tive consultórios, né, que eu trabalhava com homeopatia, mas aí depois eu fui agregando novos conhecimentos e, claro, fui botando isso também na prática, mas eu não tinha a minha clínica, eu tinha lugares em que eu trabalhava, né? E aí falou, não, já está na hora, né? Se eu fiz isso, né, comigo, numa doença tão importante, tão grave, e sair com tanta, né, tranquilidade assim, eu vou fazer isso, vou ter minha clínica, vou tratar, e vou embora, porque eu já estou preparada. Né? E a Saúde Plena, ela nasceu com essa intenção mesmo, de quem não gostar de hospital e quem não gostar dessa medicina convencional e quiser se tratar, quiser ficar internada lá sendo cuidada com todas essas coisas, vamos embora que já estamos aí preparadíssimos para isso. E desde então, tenho tratado as pessoas, às vezes recebo pessoas que já chegam muito mal, eu de cara boto na Biomate, né? Já deito, já colho. Agora, em tempos de Covid, então, isso é muito bom, porque não dá para abraçar, a gente bota na Biomate e a Biomate abraça. Ah, que lindo! Uhul! É isso aí. Eu fico lá naquele quentinho, aquele calor. Isso dá um slogan, hein? Então, assim, é muito incrível, né? Essa medicina que eu acredito, essa medicina que eu faço, e que fiz em mim, né? Eu precisei passar por uma coisa dessa para ter a coragem de deslanchar, abrir minha própria clínica e seguir, né, nesse meu dom, agregando essas terapias maravilhosas que a gente vem adquirindo no decorrer do tempo aí. E é isso. Então, assim, cada vez que eu lembro desse tempo, aliás, foi a última doença que eu tive, depois disso não adoeci mais. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora eu comecei a ter um sintomazinho de sintoma gripal, mas que não deixei muito à frente, não, porque foi biomate, ozônio, então, né? Se era Covid, eu fiz o exame, vou saber depois, mas se era também, eu acho que eu já acabei com ele, mas foi muito interessante, porque essa foi a última doença que eu tive até agora na minha vida, e eu sempre lembro dela com muito carinho, e sou grata, muito grata por ela, porque ela que me fez enxergar um monte de coisa, me fez ver que eu já estava pronta, né? E me fez mudar a vida. E a Saúde Plena nasceu logo É isso aí. Doutora Elizabeth, nossa, gratidão te ouvir, muito bom, né? E é a doença trazendo saúde, né? Na verdade, a doença vem sinalizar várias coisas que precisam tomar novos rumos, né? Muito obrigada pela sua partilha. A partir do seu depoimento, a gente vê que aquele será, né, aquela dúvida que muitos colocam na medicina integrativa, a gente vê que partilhando e trocando os depoimentos, esse será, ele vai tirando a interrogação e vai mudando para porque é realmente a medicina do futuro. O nosso último convidado da noite, que também é uma pessoa muito especial, o Dr. Antônio Galvão, que também é uma pessoa que está trabalhando com hipertermia já há bastante tempo. O Antônio, ele é empresário, pesquisador, terapeuta e diretor da Clínica Terapias do Bem. Ele fundou essa clínica lá em Franca, em São Paulo, no interior de São Paulo, e já tratou mais de 2.000 pacientes, né, com diversas patologias, principalmente doenças crônicas, câncer, doença autoimune,
ele tem resultados fantásticos com pacientes também, e como a doutora Adriana, como a doutora Elizabeth, as pessoas que a gente convidou, a hipertermia para esses profissionais é a base dos tratamentos que eles utilizam na clínica. Então, é com muita alegria que eu convido o Antônio Galvão para compartilhar a experiência dele com a gente. Bem-vindo, Antônio. Oi, boa noite aí todo mundo. A gente tem realmente a esteira, né? As várias esteiras, né? A gente tem todas. Sou fã dela desde quando a gente se deparou pela primeira vez com ela, uns 3 anos atrás. E hoje a gente usa ela praticamente como parte aqui do processo, né? A gente também não cobra a utilização dela, e a gente tem ela integrada totalmente às outras terapias que a gente faz, como a laser terapia, né? A indução térmica por imprint, que é um mecanismo que a gente desenvolveu, mesmo nas máquinas de eletromagnetismo que a gente acabou desenvolvendo. Tudo nós temos a base do processo a esteira, né? A gente tem aí vários, são mais de 2.000 atendimentos, né? A gente, assim, falar da hipertermia, falar da esteira, para a gente, assim, especificar um caso, né? É até difícil, né? Mas vamos falar de Covid, né? O último caso. Nós vamos falar de Covid. Eu vou voltar a compartilhar aqui por um momento, que eu quero apresentar o caso, né, que você ficou de falar aí hoje. Então, o Antônio trabalha com microscopia de campo escuro e ele tem uns resultados muito incríveis para passar hoje para a gente, né? Ele vai falar de um paciente do sexo masculino, de 63 anos, que testou positivo para Covid-19. A gente vai ver alguns sinais claros da infecção viral do paciente nos slides de microscopia de campo escuro. Ele fez utilização de hipertermia, laser terapia, frequências de coronavírus durante 4 horas, que ele utilizou para neutralizar o vírus, e no final do tratamento foi coletado novamente o sangue do paciente, e vocês vão ver, né, essa diferença nessa lâmina. Mas eu queria que o Antônio falasse mais, né, explicasse bem o caso, e aí a gente vai visualizar a lâmina aí com mais calma. Primeira vez que a gente se deparou em campo escuro com o que seria o Covid, né, a gente está muito acostumado com tratamento para pacientes oncológicos, né? E a gente começou a observar um comportamento estranho na maioria dos nossos pacientes nas células, né? Células crenadas com uns pigmentos, uns pontinhos, né? Praticamente todos os nossos pacientes aqui, né, 90% dos pacientes. E aí a gente começou a pedir exame, começou a positivar. A gente acabou fazendo a correlação de que aquilo que a gente estava vendo no campo escuro, né, que a gente usa como uma ferramenta para a gente acompanhar o trabalho aqui do nosso pessoal, que aquilo, na verdade, era uma expressão do corona. E aí a partir daí, a gente começou a usar uma técnica com a base da hipertermia, elevando a temperatura, né, trabalhando com, simultaneamente, o laser com o imprint, né, e mais o eletromagnetismo, né, com as frequências RIFEs para combater o vírus, e a gente acompanhando isso em tempo real na microscopia. Eu sei que em 4 horas e meia, mais ou menos, foi assustador o resultado.
A gente até tratou, hoje a clínica, nós temos mais ou menos uns 60 casos ou mais já tratados, com um resultado fantástico em relação a isso, né? Mostra realmente que esse vírus, eu acho que se comporta até como uma bactéria, né? Ele se prolifera de uma maneira assustadora nas células, é incrível. Mas quando você usa hipertermia da mesma forma que ele se prolifera, a gente consegue combater ele na mesma velocidade. Vocês estão visualizando a tela aí com a imagem do tratamento que foi feito? Sim. Então, Antônio, se você quiser falar, aí são as imagens. A gente tem uma primeira imagem, eu não estou vendo nitidamente, eu tenho uma primeira foto. Essa é a primeira foto, Alexa? Isso, é a primeira foto, com as células cremadas e os micro-organismos intracelulares. Então, a gente pode observar aí que, assim, no primeiro momento, a gente até começou a ter bastante dúvida. Eu falei, gente, isso é câncer, né? Ligamos assim para vários colegas e todo mundo teve essa mesma impressão. E aí a gente, com os exames, né, mandamos fazer os exames e tal, e vimos que isso tudo estava positivando o corona. E aí foi onde a gente conseguiu bem correlacionar essa expressão na microscopia de campo escuro, né? E aí a gente implementou, em conjunto aí com vários colegas, a doutora Sofia, inclusive de São Paulo, na clínica Leben, e a gente começou a ver que, da mesma forma que ele se proliferava, ele era muito suscetível à temperatura. Você leva a temperatura, induz o que você quer fazer, né? Usa o eletromagnetismo, em 4 horas e meia, a gente teve uma reversão, assim, assustadora, né? Assim, depois de 2, 3 dias, a gente inclusive não tive a oportunidade de pedir ao paciente ir, depois de 4 horas e meia, fazer o exame de novo. Mas esses pacientes, depois de 3, 4 dias, fizeram os exames de novo e estavam já negativados, né? Então, assim, uma experiência e tanto, né? E assustadora também, né? Pela expressão que a gente viu ali nas células, né? Como isso se manifesta numa velocidade gigantesca, né? Então, assim, foi um susto grande, mas a gente teve um resultado também bem satisfatório. Eu queria rapidamente só comentar, né? Para quem não conhece microscopia de campo escuro, tem vários médicos presentes, mas nem todos podem saber sobre microscopia de campo escuro. É interessante visualizar nessa imagem que o Antônio apresenta, né? As hemácias, os eritrócitos estão todos bastante aglomerados, crenados, ou seja, a membrana da célula está, né, deformada, vamos dizer assim, e com muitos pontinhos brancos dentro. A gente observa a presença de muitos micro-organismos, presença viral, mas também bacteriana, muita atividade de micro-organismo, e a gente não observa nada de sistema imune ativo, né? É normal, numa lâmina dessa, a gente observar a presença de leucócito, monócito, e a gente não está vendo na primeira imagem. Já na segunda imagem, que, voltando ao que o Antônio falou, é apenas 4 horas depois desse tratamento com hipertermia e com as frequências do vírus, do coronavírus, olha que impressionante como que as células estão todas limpas por dentro, ou seja, a gente vê que conseguiu expulsar os micro-organismos, a membrana celular está bem mais redondinha, e você vê ali na tela, não sei se vocês estão visualizando, bem no meio ali, do lado um pouquinho mais para o direito, a presença de um leucócito ali, bonito, leucócito, né? Está ali, então a gente já vê o sistema imune ativado 4 horas depois do tratamento. Isso aqui é um resultado lindo, fantástico, demonstrado na lâmina do sangue ao vivo do paciente, né? Começamos falando
de saúde e vamos terminar também, né, desejando saúde a todos, né, gratidão pela participação, doutor Antônio, doutora Elizabeth, doutora Adriana, né, pelos preciosos relatos. E eu acredito que o mais importante, né, o recado mais importante desses encontros é: vamos partilhar, gente, vamos partilhar os casos de sucesso, os casos de saúde, porque essa medicina é a medicina do futuro. Acho que ninguém tem dúvida disso mais. E as ferramentas utilizadas para trazer essa medicina, elas também precisam ser compartilhadas. Quem se interessar, os participantes dessa live, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais profundamente do Biomate, os participantes aqui têm uma condição especial, né, para comprar a Biomate, e nós temos todo o processo de apresentação minuciosa sobre as camadas, como é que o processo de raio infravermelho ele chega na pele, e os protocolos também. Acho que a partilha ela é muito importante. E a gente se vê na próxima, em breve. Muita saúde e muito calor terapêutico para todo mundo. Isso aí, muita imunidade. Isso aí. Um abraço.